irmãos, vamos nesse instante orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê da sua graça. Senhor, nós te agradecemos por tudo, tua boa palavra agora possa nos alimentar, que possamos ser instruídos na tua justiça, por amor ao teu nome, possamos ser levados ao conhecimento dos teus sábios conselhos. Não nos deixe faltar a tua palavra, não nos deixe faltar o teu evangelho. Reino, justiça, honra, louvor e glória sejam dados a ti. E é diante do teu nome que nós expressamos muita alegria. E é perante ti que nos consolamos. O Senhor tem sido, portanto, o nosso Senhor. Ajuda os teus servos. E agora abre o nosso entendimento para a pública compreensão de tua palavra. Teu é o reino, a justiça, o juízo, o louvor, a honra e a glória, todas as coisas. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, possamos nos assentar então. Antes do mais, irmãos, eu gostaria de convidá-los para que vocês possam abrir em Mateus capítulo de número 11. Nós vamos fazer leitura do verso 1 ao verso de número 19. Mateus capítulo de número 11, verso 1 ao verso de número 19. Nós devemos, nessa noite, veja, antes de partir para a leitura do texto, uma coisa que nos deve ter em mente é aqui a questão da lei do Senhor, de como Deus dirigiu o seu povo, e como Deus abençoou o seu povo. Portanto, veja, essa leitura vai ser acompanhada em paralelo com Gênesis capítulo 49, o verso de número 10. É sobre a perspectiva do verso 10 de Gênesis 49, que nós teremos aqui em partes esse sermão. Então, Mateus capítulo 11, verso 1 a 19. Assim diz o Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes.
Porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas sabedoria é justificada por seus filhos. Irmãos, capítulo de número 10, então Cristo coloca os discípulos a obedecerem a sua palavra e pregarem o Evangelho no mundo. Os discípulos ali do capítulo 10, basicamente são necessariamente os seus apóstolos. Eles tinham a responsabilidade da pública pregação da palavra do Senhor. No capítulo 11 agora, nós vamos ter basicamente a mesma tônica, só que dessa vez, o capítulo 11 traz uma revelação específica para todos os filhos da aliança acerca de quem é o Senhor e quais os feitos advindos do Senhor. Quem é o Senhor e quais os feitos advindos do Senhor. O capítulo 11, do verso de número 1 a 6, responde-nos quem é o Senhor. Lembrando aqui que a palavra Senhor está completamente voltada à divindade. Então, quem é verdadeiramente aquele que se coloca perante os nossos olhos? João Batista está preso, encarcerado, está na cela. E aqui, veja, entendam bem, irmãos, ele ouve falar que Cristo está passando e pregando o Evangelho do Senhor. Só que a perspectiva que João Batista tinha do Messias, tinha do Redentor, tinha do Libertador, era completamente diferente daquilo que Cristo estava exibindo, ou daquilo que Cristo estava fazendo. A perspectiva de João Batista era que se cumprisse em Cristo claramente aquilo que diz Gênesis capítulo 49, verso 10. Vocês devem lembrar que Gênesis capítulo 49, verso 10, você tem a bênção de Jacó sobre Judá. E quando ele vai abençoar Judá, ele vai chamar Judá de o primaz, então o primeiro entre os filhos, e que de Judá viria e sairia aquele que congregaria, ajuntaria os povos, aquele que haveria de vir, o Siló. Então, observe lá o que diz Gênesis capítulo 49 e o verso de número 10. Observe como Jacó abençoa Judá. E é nessa perspectiva que João manda com que os seus discípulos possam ir ter com Cristo e lhes dirigir a pergunta, ou seja, é você mesmo aquele que haveria de vir, ou devemos, portanto, esperar outro? Gênesis capítulo 49, verso 10, você sabe que está falando com Judá, devido ao verso de número 9, mas o verso que nos interessa claramente é o verso de número 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Ou seja, o cetro é o governo, o domínio, o poder estará a partir de Judá. E quem estará a partir de Judá é o legislador, ou seja, aquele que tem a lei, aquele que julga, aquele que tem domínio. E ele continua: o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Então, Siló é aquele que havia de vir. E o que é que acontece com aquele que haveria de vir? O verso termina: a ele se congregarão os povos. Os povos aqui, na perspectiva talvez de Jacó, seria aqueles que seriam achados na aliança, aqueles a quem Deus achasse, aqueles a quem Deus salvasse, aqueles a quem Deus elegesse, aqueles a quem Deus dirigisse para esse legislador, que recebe aí o epiteto, o nome de Siló, que significa o enviado de Deus, aquele que haveria de vir. Observe que essa é a pergunta de João Batista. O verso 3 aí do capítulo 11 diz assim: és tu aquele que havia de vir? E a pergunta se conclui: ou devemos esperar outro? Veja, és tu, Cristo, que haveria de vir, ou haveremos nós de esperar outro? Entenda claramente aqui que a perspectiva de João Batista é: você é aquele da qual profetizou Jacó ao abençoar Judá, porque o que você está fazendo é um pouco diferente daquilo que mostra
Gênesis capítulo 49, verso 10. Veja, você vai ver que nos versos 4 e 5, a resposta de Cristo é completamente diferente da perspectiva de João Batista. João Batista faz uma pergunta lícita. A lei nos diz que tu vai congregar os povos. É como se ele dissesse assim: a lei nos diz que tu vai nos libertar do jugo romano. Mas até agora eu não tenho visto isso. Então, você verdadeiramente é aquele que haveria de vir? Você é Siló? Ou nós havemos de esperar outro? O verso 4 e o verso 5, nós temos a resposta contundente de Cristo. Ele diz assim, diga a João Batista uma coisa. Veja, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e ele culmina, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja, eu verdadeiramente sou aquele que havia de vir. Aqueles que são detidos pelos males, eles são libertos. E aqueles que não ouviram ainda o Evangelho, aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele responde a João, não com Gênesis capítulo 49, verso 10 somente, mas ele responde a João na perspectiva de Isaías capítulo 51 a 53. Os pobres dão crédito ao Evangelho. Ele toma sobre si as enfermidades dos homens. E como uma ovelha muda, ele caminha ao matadouro. E os homens, como que não tendo do que se envergonhar, o despem, lançam sobre si as sortes e tomam as suas roupas. Veja, é esse tipo de resposta que ele está enviando para João Batista. Vejam, existem entre nós agora sinais, prodígios e maravilhas, e ainda assim o Evangelho da graça de Deus é anunciado aos homens. Verdadeiramente é esse que a palavra de Deus estava sempre para anunciar. Veja, e agora ele vai fechar a boca dos discípulos de João. No verso 6 ele diz assim: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A palavra escandalizar aqui no texto é tropeçar. Então ele está dizendo assim, então avise a João que bem-aventurado é aquele que em mim não tropeçar. Aquele que observar em mim que eu sou verdadeiramente aquele que haveria de vir, e não tomar outro caminho, e não entrar em outra estrada, e não dar crédito acerca de alguma outra coisa. Verdadeiramente eu sou aquele que verdadeiramente haveria de vir. Então quem é o Cristo que se anuncia? É o Cristo da Escritura, é o Cristo profetizado desde Moisés até os nossos dias. O Evangelho que nós devemos pregar aos homens, irmãos, ele deve ser recheado de Cristo. E aqui eu gostaria de lhe lembrar da Reforma Protestante. Se pela manhã nós vimos que a Reforma Protestante nos ensinou só a Escritura, ou seja, somente pela Escritura, um dos brados da Reforma Protestante foi também ensinar um outro sola, solus Cristo, ou seja, somente através de Cristo. Veja, nós não podemos nos achegar a Deus tomando um outro rumo, mas somente por Cristo. Erramos quando observamos a Escritura e tentamos achar nela como nós podemos nos livrar da morte. Erramos quando fazemos isso.
O correto é observarmos a Escritura e nela encontrarmos Cristo, seja em quaisquer dos ensinamentos. Uma dura repreensão que Cristo lança sobre os melhores religiosos, os escribas, os fariseus e até mesmo os saduceus, é dizer para eles: vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, porque a Escritura dá o quê? Dá testemunho acerca de mim. Há um erro muito grande na cristandade hoje. Aqueles que se dizem irmãos, aqueles que se dizem cristãos, geralmente olham para a Escritura para que possam retirar da Escritura bênçãos para as suas vidas, quando nós deveríamos olhar para a Escritura para vermos na Escritura Cristo. Veja aqui do verso 1 ao verso 6, a resposta que ele manda para João Batista é dupla. Eu me apresento aos homens e tomo os seus males, inclusive os seus pecados. Eu me apresento aos homens e apresento aos homens a Deus. Então avise isso a João Batista. Como foi que ele disse que tomava os males dos homens? Ele diz assim: veja, observem os cegos, eles agora estão vendo. Observem os surdos, eles agora estão ouvindo. Observem os coxos, eles agora andam. Observem os leprosos, eles agora estão limpos. Observem os mortos, eles são ressuscitados. Ou seja, as enfermidades, as dores dos homens, eu tomo para mim. E o que ele faz depois disso? Ele apresenta Deus aos homens. Ele diz assim: e aos pobres, os pobres são estes homens, a eles é anunciado o Evangelho. O desejo de cada crente, ou o desejo de todo crente, é ver a Deus. É um desejo lícito, é um desejo abrâmico, é um desejo mosaico. Os homens querem ver a Deus. Mas se nós pudéssemos ver a Deus face a face, tete a tete, chegaríamos à mesma conclusão que chegou Isaías no capítulo número 6. Lembram? Ele diz assim: e os meus olhos viram a Deus. Aí ele diz assim: portanto eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta falou isso. Imagine aí você, miseráveis pecadores, da tribo de nada, se nós fôssemos apresentados a Deus, não sobrava nem a alma, éramos feitos pó. Mesmo porque para se apresentar diante de Deus há uma regra clássica, né? O Salmo 15, que nós cantamos aqui na igreja, diz assim: quem vai ao teu encontro no teu lar? O Salmo 24 nos pergunta a todos nós, né? Quem vai morar no céu? Quem vai subir no santo templo? Quem subirá ao monte do Senhor? Aí tome regras. Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, cujos lábios não falam vaidade. Veja, limpo de mãos, aquele que nunca cometeu um crime. Quem nunca daqui cometeu um crime com as mãos? Tá bom, você não cometeu nenhum crime. Aquele que é puro de coração, ou seja, quem nunca aqui desejou mal? Ainda que você diga assim: eu nunca desejei mal a ninguém. Tá bom, então, quem aqui cujos lábios nunca mentiu, nunca falou vaidade, nunca se enganou e nunca enganou alguém? Veja, todos nós aqui já mentimos. Aí se você disser assim: não, mas eu nunca fiz isso, pronto, mentiu, acabou de mentir. Então a possibilidade de ver a Deus é nula. É nula. Nós não tínhamos condição alguma de vermos a Deus. Se os nossos olhos vissem a Deus, nós seríamos mortos.
Mas o que Cristo faz é justamente nos mostrar Deus. Veja, é interessante como o homem do mundo, ele tenta ver Deus. O que é que ele faz? Lembram do segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. O que é que o homem perverso, o homem do mundo faz? Ele tenta moldar um Deus conforme a sua imaginação, conforme o desejo inclinado do seu coração. Ele esculpe uma imagem e diz assim: esse é meu Deus. O Salmo 115 diz assim: tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, boca tem, mas não sai som algum da sua garganta, tem nariz, mas não ceiram, olhos tem, mas não veem. Veja, o homem tenta moldar um Deus e diz assim: esse é meu Deus. E como esse Deus não pode caminhar, eles caminham com esse Deus em procissão. Mas eles dizem assim: esse é meu Deus. Aí quando o homem não consegue esculpir na madeira, na pedra, no metal, o seu Deus, o que é que ele faz? Ele cria um Deus e coloca no seu coração. Aí vocês se lembram do primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Veja, como é que nós podemos ver Deus, se Deus não pode ser fabricado, e nem Deus pode ser planejado para colocar segundo o nosso coração? Como é que nós podemos ver Deus? Deixa eu lhe dizer uma coisa: só tem uma maneira de vermos a Deus. Vocês sabem que existem 2 livros que falam de Deus. E vocês possuem esses 2 livros que falam de Deus. O primeiro livro vocês conhecem muito bem. É um livro que fala que existe um Deus. Todo esse livro só fala absolutamente isso. Vocês conhecem muito bem. Vocês leem esse livro todos os dias. Esse livro é chamado de criação. Quando você olha para os feitos da criação, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o cosmos, os animais, os homens, a natureza, você apenas conclui: existe um Deus. Pronto. O que a criação, o que esse livro apenas afirma é: existe um Deus. A perfeição dos céus, a perfeição da obra da criação, dos rios, das montanhas, o cântico das aves, o som das árvores sacudidas pelo vento, o brilho das estrelas, apenas diz assim: existe um Deus, porque existe um Criador. A onda, quando quebra e termina o seu fluxo ali na areia da praia, você chega à conclusão: isso aqui é muito perfeito, isso aqui é muito bonito. Veja, que grande barragem, né? Que nunca estoura. É um Deus soberano, é um Deus criador, né? Pronto. A coisa que esse livro só sabe dizer é que existe um Deus. Mas existe um segundo livro que diz quem é o Deus que criou todas as coisas, o que ele ama, o que ele gosta, o que ele odeia, o que ele abomina. Esse livro você está com ele agora nas mãos. Como é que Cristo agora apresenta Deus aos pobres? Ele anuncia o quê? O Evangelho. Ele anuncia o Evangelho aos pobres. Pronto, João Batista precisa saber disso. Avisem lá na prisão que João Batista precisa saber disso. Os enfermos são curados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Entendo que pobres aqui não é pobre sem ter o que comer, sem ter o que beber. Não é somente esse pobre, mas o pobre aqui é aquele pobre lá do capítulo 5 de Mateus. Aquele que é o quê? Que é humilde, pobre de espírito, aquele que é humilde, coração contrito e alma quebrantada, a quem o Senhor não despreza. Esse é o pobre. Aquele do qual fala o Salmo 51. O coração é quebrantado e contrito.
Este é o pobre. Aquele que pode ter todas as coisas, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, mas o coração é humilde e quebrantado. Este é pobre. Porque tem muitos homens que não têm absolutamente nada, não tem casa, não tem carro, não tem bicicleta, não tem um real no bolso, mas são soberbos. Porque dizem no coração, eu não preciso de Deus. Porque o miserável não tem nada, ainda diz, abra a boca para dizer que não precisa de Deus. Mas olha só. Pronto, aquele não é pobre. Aquele é soberbo. É pior do que um rico. Que não tem absolutamente tudo, mas não tem Deus e acaba não tendo absolutamente nada. Aos homens é anunciado o Evangelho. E o que é que os homens, quando ouvem o Evangelho, fazem? Eles se tornam seguidores de Cristo. Agora pergunta para vocês: quem é o Cristo que nós devemos seguir? Quem é o Cristo que nós devemos seguir? Interessante, irmãos, é que hoje se fala muito de Cristos. Agora mesmo houve uma procissão em que lá se falou de Cristo. Pergunte agora mesmo ao padre, a quem é oferecida essa missa? Eles vão dizer assim, a Cristo. Mas que Cristo? Que Cristo? Aí ele vai apontar para você com o dedo em riste. Aquele ali ó, que está pendurado no madeiro. Ou aquele que está deitado no túmulo. Aquele que está com o coração exposto. É esse o Cristo. Muitos homens das mais diversas religiões batem no peito e dizem assim, nós somos seguidores de Cristo. Tem uns que dizem assim, nós fazemos tantas boas obras, chamada de legião da boa vontade. E eles dizem assim, nós somos seguidores de Cristo. O Cristo deles. O Cristo que valoriza as obras dos homens. Porque todas as religiões aí se resumem apenas em uma religião. A religião das obras. Mas qual o Cristo que nós como protestantes devemos seguir? Que Cristo é esse? Eu gostaria que você visse comigo do verso 7 ao verso de número 15. Quem é o Cristo que nós devemos seguir? Diz assim um verso. E partindo eles começou Jesus a dizer as multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Aí ele diz assim, uma cana agitada pelo vento. Aí ele diz assim, sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido. Aí ele diz assim, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque este é de quem está escrito, falando de João, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto, ele agora diz acerca de quem é ele. Aí você vai dizer, calma aí, pastor. Nós acabamos de ler acerca de quem é João. Quem foi João? O que o senhor está dizendo agora que nós acabamos de ler acerca de quem é o Cristo pelo qual nós devemos seguir? Veja, que para falar dele, ele agora responde quem é João. Aí ele, veja só, ele utiliza Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias 3:1, nós lemos a profecia daquele que seria colocado adiante dele e que prepararia o caminho. Aqui nós lemos dentro dos evangelhos acerca que diz o seguinte: ele é aquela voz que clama no deserto. E qual era a voz? O que é que dizia a voz?
conclamava os homens ao arrependimento. Veja, para falar dele, ele expõe João. Porque a pergunta de João Batista era o seguinte: é você mesmo aquele que haveria de vir? E qual era a prova de que ele era o Cristo? É se um anjo, se um mensageiro estivesse diante dele. E quem primeiro pregou o evangelho nos evangelhos à frente de Cristo? João Batista, dizendo aos homens o quê? Se arrependessem dos seus pecados, porque viria um que era maior do que ele, do qual ele não tinha sequer autoridade de desatar as sandálias dos pés dele. Aí ele diz assim: enquanto que eu batizo com água para arrependimento, veja, ele diz assim: ele vos batizará com o quê? Os ímpios com fogo, e os crentes, os que creem com o Espírito Santo. Então, para falar dele, ele fala primeiro de João. Ou seja, o Cristo do qual cremos se revela em toda a palavra de Deus. Se nós quisermos conhecer a Cristo, pregar a Cristo, andar como Cristo, viver com Cristo, estar com Cristo, não é necessário que a gente conheça toda a palavra de Deus. Certa vez em um estudo eu disse: irmãos, os salmos falam muito mais de Cristo do que os 4 evangelhos. Os salmos falam da infância de Cristo, da adolescência de Cristo, da juventude de Cristo, do seu estado como homem adulto, do julgamento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da glória de Cristo, do poder de Cristo, acerca de quem verdadeiramente Ele é, da sua humanidade, da sua divindade. Os salmos falam sobre isso. Os profetas falavam dele, que ele congregaria todos os homens. Moisés registrou isso em Gênesis capítulo 49, verso 10, a bênção de Jacó sobre Judá. Isaías profetizou no capítulo de número 9, verso 6 em diante, do Deus verdadeiro que apareceria entre os homens, do Emanuel que estaria definitivamente conosco, do Deus forte, poderoso conselheiro, do príncipe da paz. Veja, os profetas falaram dele. É esse o Cristo que seguimos. É esse o Cristo que vai adiante de nós. Não é um Cristo morto, vituperado. Não é um Cristo projetado segundo o desejo e a inclinação do coração dos homens. Mas é um Cristo que é exposto a partir da palavra para mudar definitivamente a vida de todo pecador. Se nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, nós devemos saber que Cristo se revela por meio da palavra. E veja, e é justamente essa palavra que muda a vida dos homens. Então, quando pregamos o Evangelho, nós não somente colocamos os homens perante Deus, mas colocamos os homens perante Cristo. E o que é que faz Cristo? Veja, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aí ele diz assim: primeiramente para a salvação do judeu e em seguida para a salvação do grego. O grego é uma representação de todos os outros homens, que agora ouvem o Evangelho e que também são alcançados pelo Senhor. Quando pregamos a palavra de Deus, veja, nos tornamos verdadeiros seguidores do Senhor. E portanto, quando pregamos fielmente a palavra de Deus, nós levamos Cristo ao homem. Não o miserável pecador que vai ao encontro de Cristo, dizendo assim: eu te quero, eu te amo, eu quero estar contigo, eu vou a ti. Aquele Cristo que é pregado pela maioria dos pregadores: venha a Cristo. Quem quer Cristo, levante uma de suas mãos. Parece aqueles cambistas de feira, né? Ó, a verdura, quem quer verdura está na promoção, venha rápido, senão você perde. Veja, esse não é o Cristo da Escritura, irmão.
O Cristo da Escritura é levado pelos seus seguidores. O Cristo da Escritura está entre seu povo. O Cristo da Escritura se revela ao morto, ao perdido, pecador. Ele chama o pecador das trevas para a luz, o arranca da morte e o coloca perante a vida. Este é o Cristo pelo qual nós seguimos, o Cristo que é revelado na palavra de Deus. Então, veja, os discípulos de João Batista e os discípulos de Cristo agora estavam sabendo que ele, o Messias, era aquele da qual a Escritura habilmente, o tempo inteiro falava. Então os homens agora estavam contemplando a Jesus e conheciam cada vez mais acerca dele, quando ouviam os seus lábios falar das grandezas de Deus, falar do Evangelho. Você deve estar se perguntando o que é que faz um seguidor de Cristo e o que é que não faz um seguidor de Cristo. Veja, se você quer aprender o que é que faz um seguidor de Cristo, para que você possa segui-lo, observe o que é que diz 1 João capítulo 2. Veja, muitos homens estão podendo viver um equívoco, pensando eles serem seguidores verdadeiros de Cristo, quando não são. Talvez estejam seguindo um Cristo errado. Se você fizesse uma pesquisa agora com a maioria dos homens, crentes e descrentes, crédulos e incrédulos, e perguntasse a ele: você é seguidor de Cristo? Você anda com Cristo? Você conhece a Cristo? Eles diriam: sim, eu conheço a Cristo e eu sou seguidor de Cristo. Será mesmo que, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, tais homens são seguidores de Cristo? Observe aí o que é que diz o capítulo 2. Veja, verso 3, 4, 5 e 6. Diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos. Verso 3: se guardamos os seus mandamentos. O que acontece com aqueles que guardam os mandamentos? Aqueles que guardam os mandamentos conhecem a Cristo. Mas aqueles que não têm conhecimento dos mandamentos, que não têm conhecimento da palavra, que não têm conhecimento absolutamente de nada, que sabem que existe um Deus que é chamado de Cristo e nada mais além disso. Veja o verso de número 4. Aquele que diz: eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Verso número 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, veja que a expressão palavra e mandamento aqui se confunde, é basicamente a mesma coisa. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Continua o verso dizendo: nisto conhecemos que estamos nele. Como estamos nele? Veja, o verso 6 é uma ligação direta com o verso número 3. O 3 é ligado com o verso 6, o verso 6 é ligado com o verso 3. Ele diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como é que andamos como ele andou? Conhecendo a ele, guardando os mandamentos. Quem está em Cristo deve andar, portanto, como ele andou. Este é o Cristo que nós cremos. Este é o Cristo que nós pregamos. E essa é a fé que nós retemos nele. Qualquer outra forma de crença, qualquer outra forma de crermos em um Deus fora das Escrituras, veja, irmãos, nós corremos um grande risco de cairmos em maldição de pecado. Por fim, irmãos, retornemos aí para Mateus capítulo de número 11 e observem agora o que acontece com aqueles que se tornam seguidores de Cristo, ou o que acontece com aqueles que não são seguidores de Cristo. O que mal pode me acontecer se eu não for seguidor de Cristo? Que bênção pode me acontecer se eu for um seguidor dele? Veja, do verso de número 15 ao verso de número 19, nós vamos observar o que mal pode acontecer ao homem quando ele não é seguidor de Cristo. E o verso de número 11 vai nos dizer que bênção cai sobre nossas vidas quando nos tornamos verdadeiros seguidores de Cristo.
Primeiramente, o que é que acontece quando eu não sou seguidor de Cristo? Verso de número 16 ao verso de número 19. Mas a quem assemelharei esta geração? Ou este povo? Aí ele diz assim: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentação e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Veja só, o que é que Cristo agora está dizendo aos homens? A quem eu vou comparar essa geração? Aí ele diz assim: eu vou comparar essa geração a meninos que se assentam nas praças, e que ouvem o toque das flautas, e que ouvem as lamentações, nem dançam, nem se alegram, nem choram. Há meninos que sempre usam a palavra para difamar. Veio João não comendo nem bebendo, e pouco João nem comer nem beber. Vocês sabem que João não colocava a bebida alcoólica nos lábios, visto que ele tinha a tradição dos nazireus. Aí ele diz assim: João nem come a comida que comemos. Aí ele diz assim: e nem bebe a bebida que bebemos. Lembra de que quando Jesus transformou algo em vinho, capítulo 2 de João, não João Batista, mas João Evangelista, ele toma o vinho, e o vinho era bom, era vinho bom mesmo. Os discípulos tomam vinho, é um sinal de que ele estava purificando os homens. Veja, João Batista não bebe daquele vinho, não comeu da melhor comida que tinha se colocado à mesa. O que é que os homens dizem acerca de João Batista? Ele não come isso e nem bebe isso, porque o quê? Porque tem demônio. Aí ele diz assim: cá estou eu, comendo o que João não comeu, bebendo o que João não bebeu, e o que é que vocês dizem? Está aí um comilão e um beberrão, que assenta-se com publicanos e pecadores. Essa é a geração que não vê a Deus, que não entende de Deus, que não sabe nada, absolutamente nada acerca de Deus, que dita regras e leis fora dos padrões da Escritura. Não é assim que a falsa religião a prega? É proibido beber, é proibido usar calça, aliás, usar short, é proibido usar saia, é proibido isso, é proibido isso, é proibido isso. E só sabem colocar leis fora da Escritura. Quando vem o certo, chamam de errado. Ao errado, conclamam como certo. Facilmente entram em contradição. Ora, ele diz assim: se João nem comia nem bebia como eu como e bebo, vocês dizem que João tem demônio. Quando eu como e bebo que João não comia nem bebia, vocês eram para me chamar de verdadeiramente Deus. Aí vocês dizem aí: está aí um cabo que bebe e come demais, beberrão e comilão. Você é embriagado, rapaz. Pecador velho que se assenta com publicanos e pecadores. Essa é a geração que nós temos ainda hoje no mundo. Homens que não distinguem nada acerca de Deus, que chamam o certo de errado e o errado de certo. Veja só, irmãos, mas como nós nos tornamos sábios? Como nós somos abençoados? Observem aí o verso-chave de todo o texto, é o verso 11. Olha o que é que ele diz aí no verso 11. Ele diz assim: em verdade vos digo que entre os que nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Vocês sabem por que ele está dizendo assim? Não existiu profeta maior do que João Batista? Porque João Batista aqui é comparado com quem? Com os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca de Cristo, mas não viram a Cristo. E João Batista profetizou acerca de Cristo e viu a Cristo. Seus olhos viram a Deus. E como é que nos tornamos maior do que João Batista? Porque o verso 11 diz assim:
mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como é que nós nos tornamos maior do que João Batista? Veja só, irmãos, quando nós pregamos acerca de Cristo, e quando pregamos acerca de Cristo, nós fazemos o quê? Nós estamos vendo a Cristo. E quando nós estamos vendo a Cristo, o que é que ocorre agora conosco? Para sermos maiores do que João, nós cremos nele. João pregou sobre Cristo e viu a Cristo. Mas no texto ele descreu em Cristo, mandou que seus discípulos perguntassem a Jesus: é você mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? O que fazem agora crentes salvos em Cristo? Pregam a Cristo e veem a Cristo e creem em Cristo. Quando nós temos esse tripé, nos tornamos grandes no reino dos céus, ao passo que nos tornamos os menores entre os homens. O que é que fazem agora discípulos de Cristo? Pregam a Cristo para que possam vê-lo e creem nele. Prega e crê nele para que possa habilmente vê-lo. O grande problema da igreja hoje, talvez o nosso grande problema, é que nós temos falado talvez muito pouco de Cristo, irmãos. Nós quase não pregamos de Cristo. Aí ficamos querendo ver a Cristo. Agora, se você não prega sobre ele, a probabilidade de você não vê-lo é muito grande. Deus só se revela por meio do Evangelho. Se você não prega o Evangelho, como é que você vai querer ver a Deus? Se você não prega para uma pessoa que necessita ouvir o Evangelho, como é que você pode dizer que a ama? Então você não ama aquela pessoa, e quando você não ama aquela pessoa, como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê? Veja como é difícil, irmãos, nós lidarmos hoje com uma igreja que deve ser verdadeiramente bíblica. O único meio de sermos agraciados é pregando a Cristo, para que possamos vê-lo e cremos nele. É o único método, é o único meio. Então o que pecadores hoje devem ter nos seus corações é: Cristo deve ser pregado para que nós possamos vê-lo, e uma vez que pregamos e o vemos, nós cremos nele. Isso deve estar junto, isso deve caminhar com os irmãos, para que a gente não caia no erro de João Batista, para que a gente não caia no erro de Tomé. Veja, Tomé viu a Cristo, pregou sobre Cristo, mas tinha um problema gravíssimo, não creu nele. De tal maneira que Jesus tinha que testar Tomé, dizer assim: Tomé, toca aqui nas minhas chagas, toca aqui nas minhas feridas, e perceba que eu sou aquele que foi morto pelos homens e que acaba de ressuscitar. Queridos irmãos, a nossa vida só terá um propósito definido se nós pregarmos a Cristo, vermos e crermos nele. Caso contrário, nós nos assemelharemos aos homens da falsa religião, que creem em um Deus morto, que não veem um Deus verdadeiro e que não serão salvos por aquele Deus morto. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, e que sua palavra aí fique moldando os nossos corações.